Esse não fui eu que coloquei. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Eu sou Alexandre Valim, líder de Oncologia e Hematologia da Pfizer Brasil. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e ter vocês aqui nessa discussão tão importante para falar um pouquinho da atenção à nossa saúde. E sabemos que o nosso corpo dá sinais a todo momento de que está acontecendo com a nossa saúde e a atenção a esses sinais é fundamental. Muitas vezes esses sinais aparecem na nossa pele, o que pode indicar um melanoma, que é o tema hoje da nossa discussão. Hoje o nosso bate-papo vai trazer mais informações sobre o que é melanoma e por que é importante o máximo de atenção às pintas e sinais que podem aparecer na pele. A incidência do melanoma cutâneo vem aumentando bastante nas últimas décadas, na maior parte do mundo. E embora não seja o tumor de pele mais comum, sem dúvida é o mais letal. E pela grande facilidade de se espalhar, principalmente pela grande facilidade de se espalhar para outros órgãos. E para continuar essa conversa, eu gostaria de apresentar duas convidadas muito especiais. A doutora Veridiana Camargo, médica especialista em oncologia clínica pela Associação Médica Brasileira e líder do grupo de melanoma do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, que vai explicar melhor para a gente a importância do diagnóstico precoce deste tipo de câncer. E a Regina Nazaré, que está aqui com a gente, veio do Rio de Janeiro e vai compartilhar a sua jornada como paciente e ela que recebeu o seu diagnóstico de melanoma no meio da pandemia. Obrigado, doutora Veridiana. Obrigado, Regina. Doutora Veridiana, a gente pode começar? Fique à vontade, o palco é seu. A doutora Veridiana não tem uma apresentação, então, na verdade, o nosso objetivo é fazer um bate-papo com vocês e falar um pouquinho sobre o diagnóstico e tratamento do melanoma, tá bom? Obrigado. Boa tarde, então. Eu vou fazer basicamente uma conversa, explicar mais ou menos como que eu vejo a jornada do paciente do ponto de vista do médico, né? Como que o paciente chega para a gente. Então, eu sou oncologista clínica, então, muitas vezes a gente já chega, quando a gente recebe o paciente já está com o diagnóstico. E como que ele chega até lá? Então, o melanoma é o terceiro tipo de câncer mais comum de pele, né? Em torno de 5 mil casos por ano no Brasil. E se distribui entre homens e mulheres quase numa igualdade, mas mais incidente no homem. Então, a gente vê as áreas do homem mais comuns, principalmente em dorso, face. E na mulher é mais nas pernas, a gente acaba cobrindo bem o resto e, infelizmente, as pernas é onde acaba acontecendo esses casos de melanoma. E a gente tem que prestar muita atenção, a gente está muito habituado a fazer mamografia todo ano, a gente está habituado a ir no ginecologista, fazer colposcopia, mas a gente não está habituado a ir no dermatologista, acompanhar. E o dermatologista é fundamental, pelo menos uma vez por ano, dar uma olhada e ver as características das pintas, principalmente nas pessoas mais branquinhas. A dona Regina, ela fala que não é tão branquinha, mas ela tem um fototipo 1, 2 aí, né? O fototipo 1 é aquele bem branquinho, com sarda, com olho claro, que não se queima com facilidade, né? Ele não se bronzeia, com facilidade, é aquela pele bem sensível. Então, o que a gente mais se preocupa, na verdade, o melanoma pode se desenvolver depois de anos de exposição. Por isso, a raridade do melanoma em pacientes adolescentes. Os casos que a gente vê de melanoma na adolescência são tipos de melanoma bem mais raros. Porque não deu tempo se desenvolver a alteração da pinta causada pelo raio UVA e UVB, não deu tempo de causar essa alteração. Então, quando que a gente vai ver? Eu também fui uma adolescente que adorava tomar sol e descascar, é verdade, eu sempre fui. Fui mesmo, hoje em dia eu tenho pavor, juro, eu não posso nem pensar numa coisa dessa, nem sei. E a minha mãe fala, nossa, parece que você tem pavor do sol. Eu falei, eu tenho, porque o que eu vejo dá pavor, dá nervoso. A tranquilidade que as pessoas ficam na praia depois do meio-dia, deitadas, aquilo me dá, nem sei. Então, o acúmulo da exposição solar que vai alterar a pinta do melanoma. Isso pode durar anos.
Então, às vezes você fala, já estou com 60 anos, não vai acontecer. Pode acontecer, pode demorar 10, 15 anos ou menos até. Às vezes aquela pinta da infância pode ter vindo a se alterar. Eu acabei de ter uma amiga que começou a jogar o beach tênis, né, que todo mundo resolveu jogar, e ela jogou de top durante 1 ano, só de top, porque é muito calor, sei lá. E a pinta que ela tinha na adolescência, na mama, se transformou num melanoma. Então, eu fiquei muito assim, eu falei, você vai jogar beach tênis às 10 da noite agora, porque senão você vai ver comigo a coisa. Então, aquela pinta era um melanoma in situ, ela já está curada, já fez ampliação de imagem. Então, a gente vê a importância disso. Só que ela é médica, ela olhou, viu que mudou as características. Então, a gente tem que ficar de olho. E muitas vezes é o familiar que vai ver, porque às vezes é no dorso, atrás da perna da gente. Então, a gente vê uma pinta que mudou a cor, a gente vê uma pinta que começou a ficar estranha, ficou com um halo estranho, a borda ficou estranha. Às vezes não é nenhuma pinta feia, tá? Às vezes a mais feia não é aquela que a gente acha feia, que é aquela verrucosa. Aquilo muitas vezes é uma queratose seborreica, né? Que é a menos importante. A maioria dos meus pacientes mostra queratose seborreica para mim. Eu falei, e aquela ali? Então, assim, é importante o médico ver pelo menos uma vez por ano, né? Quem tem histórico de câncer de pele na família precisa ir mais vezes. Quem já teve, tem a pele clara, não se bronzeia com facilidade. Hoje em dia, a gente tem métodos diagnósticos muito precisos. A dermatoscopia consegue avaliar uma pinta muito bem. Os médicos bem treinados conseguem olhar e já definir, muitas vezes, qual é a pinta que precisa ser retirada. Eu marquei minha dermatologista para a semana que vem. Eu raramente saio sem 3 ou 4 pintas retiradas. Ela olha e fala, mudou a pinta, ela mudou, vamos tirar. Graças a Deus, não tive um diagnóstico de melanoma ainda. Mas tem uma pele também muito sensível e que tem muito. Ela demora 1h30 no meu exame, só para vocês terem uma ideia. Então, ela olha meu cabelo, olha meu couro cabeludo, ela faz as fotos uma por uma, ela marca o número e vai comparar desde 2099, quando eu comecei a ter o Photo Finder dela. Então, ela tira fotos de mim, de lado, de frente. Eu fico 1h30 lá e ela vai comparando. Aquelas que ela achou que mudou de características são as que ela vai tirar. Graças a Deus não tive nada, mas assim, a vez que eu tive um nevo displásico, já é um pré-melanoma. Ela me fez voltar 3 meses depois para avaliar se tinha mais algum. Então, assim, a gente tem alguns fatores de risco, né? Pacientes que têm histórico de melanoma, é claro, esses pacientes têm que ficar em acompanhamento com dermatologista. Então, o risco é maior de ter um outro melanoma. Então, a dona Regina precisa continuar acompanhando. Eu não estou falando que ela vai ter outro, mas ela tem um risco maior do que eu, pelo menos, de ter outro, porque eu nunca tive. Tá certo? Então, se ela tem uma pele que tem uma predisposição, ela precisa continuar acompanhando. E ela mora no Rio, né? Então, ela já tem um solzinho lá todo dia para ela, lá, né, dona Regina? Então, aquele chapéu. Tem que andar de burca, eu sou a favor. Burca para todo mundo e pronto, porque realmente, assim, eu falo para os meus pacientes, vamos andar de burca que tá bom. Então, assim, o mais importante é isso. Os outros fatores de risco, por exemplo, várias pintas, ou seja, tem pacientes que têm muita pinta. Então, às vezes, muitos nevos displásicos, mais de 100. Esses são pacientes que têm a síndrome do nevos displásicos. Esses pacientes têm que constantemente acompanhar, porque são tumores, são pintas que podem virar um melanoma, né? Então, familiar que teve melanoma, familiar que teve câncer de pele, muitas pintas no corpo, a pele clara, tudo isso são fatores de risco. Na época que tinha aquele boom lá do bronzeamento artificial, aí que teve realmente um aumento grande de casos devido ao bronzeamento artificial. Isso é algo também que é muito danoso para a pele. Essa exposição intensa em curto espaço de tempo aumenta a chance de dar melanoma também, tá? Os pacientes, os outros tipos de câncer que a gente tem, que é o carcinoma espinocelular e o basocelular, eles são bem mais comuns que o melanoma. Mas pacientes que já tiveram um deles também devem acompanhar, porque a pele provavelmente tem uma predisposição. Então, isso é muito importante também. O que mais que a gente pode falar? Então, assim, quando chega no oncologista, ele já passou pelo dermatologista, já tirou a pinta foi... muitas vezes os pacientes não vão ver o que deu a pinta, tá? Já aconteceu várias vezes isso.
tirou a pinta e não voltou no dermatologista para ver o que deu, e no fim deu um melanoma e o cara voltou 1 ano depois, sabe? E a coisa já desandou, né? Então, assim, é importante, quando tirar a pinta, checar o que deu, se é algo perigoso, se precisa voltar em menos tempo a fazer um mapeamento. O dermatologista precisa fazer parte, né, da vida da gente. Pelo menos uma vez por ano, precisa mapear o corpo inteiro para olhar. A gente faz isso, todo mundo faz, tem que fazer, não tem jeito. É a única forma da gente conseguir fazer um diagnóstico precoce que a gente vai aumentar a chance de cura. O grupo de brasileiro de melanoma está dando curso para cabeleireiro, para tatuador, para aprender a fazer diagnóstico de melanoma. O cabeleireiro ajuda muito, ele olha teu cabelo por dentro ali, ele consegue. Então, o grupo brasileiro percorre o Brasil inteiro fazendo... avisar o tatuador, não faz tatuagem em cima de pinta, depois não dá para acompanhar. O cabeleireiro, sempre quando for lavar, dá uma olhada geral no couro cabeludo. Então, o grupo brasileiro tem tido um papel importante para esses outros profissionais que conseguem identificar as pintas também aprenderem um pouco, sabe? Isso é muito importante também, todo mundo ajudar. É claro que tem campanhas aí ao longo do ano, principalmente no Dezembro Amarelo, que é quando a maior incidência das pessoas vão para a praia, né? E ficam um período longo de tempo para aprender como que faz para identificar uma pinta, como que se faz um diagnóstico mais precoce possível. Então, o oncologista ele recebe já com o diagnóstico de melanoma e, a partir daí, se o melanoma não for tão profundo, ou seja, se ele não tiver uma profundidade grande, o melanoma a gente mede em milímetros para dentro da pele. Quanto mais profundo para dentro da pele for, maior é o risco dele ir para outros lugares. E quanto menos ele penetrar, mais precoce, ele é in situ, ou seja, ele não entrou para dentro da derme. Então, esse é um paciente curável. Então, a maior parte, 90% dos casos de melanoma são curáveis. Essa minha amiga está curada, ela já fez ampliação de margem, mas ela precisa acompanhar muito de perto agora com o dermatologista, porque uma vez que ela teve melanoma, ela pode ter outros melanomas, né? Então, acho que isso é o mais importante. Então, o da dona Regina, eu não sei dizer como que era, não sei se você sabe dizer a profundidade do seu, dona Regina? Pega o microfone aqui, ó. Pega o microfone. O primeiro que eu tirei primeiro 2 carcinomas aqui no nariz. Vaso celular? Vaso celular. Esse é o mais comum, mesmo tá, gente? Lugar, vaso porque celular. A gente pensa que é uma espinhinha. Aí a gente começa a catucar. Aí catucou, o negócio não sara, não acaba a espinhinha, quando você vai ver, já é um vaso celular. E daqui eu tirei primeiro, e ele não era muito profundo, porque essa região aí é uma região óssea, né? Mas ele tinha uns 4 milímetros, não era uma... Ele já tinha 4 milímetros. Já tinha 4 milímetros, já tinha um linfonodo, que é onde ele se espalha, né? Onde ele se arruma para sair para o corpo, né? Então, é importante a gente ver isso, mas ele era relativamente... E agora, os das pernas, eles eram rasos. Ah, então você teve outros melanomas na perna? Tive na perna direita, eu tirei em janeiro, tirei um aqui na coxa, que era uma pintinha do tamanho de um grão de areia, assim, mas muito micro, e tinha uma outra pinta, que era maior, mas era assim, você jamais diria que era um melanoma, porque ela tinha um amarelo belo, um amarelo delicado. É por isso então, a importância do exame. Você não pensa que né? é um melanoma, você tem que observar, tem que ir ao médico e tem que pedir que ele observe. Esse melanoma maior que ela teve, você vê que já teve 4 milímetros, ele deu uma metástase para o linfonodo. Então, esse é um melanoma mais grave, esse é um melanoma que merece uma atenção maior, né? Por isso que ela está em acompanhamento também. Os outros, mas você vê que ela já tinha uma predisposição, ela teve outros 2, e ela só detectou precoce porque ela continuou acompanhando, né? Isso é extremamente importante. E também o mesmo paciente teve um vaso celular, que é o mais comum na face de paciente que se expôs ao sol a vida toda. O vaso celular é aquela crostinha que não sara e o paciente fica cutucando, sangrando. Ele é um tumor de baixíssimo risco, mas a gente tem que tratar precoce, porque ele também pode ficar profundo, né? O que mais que você pode falar? Depois da cirurgia... Eu posso falar que eu vou voltar agora dia 3 ao dermatologista, porque a gente pensa muito, a gente como mulher, a gente pensa muito no dermatologista hoje em dia, no botox nosso de cada dia, né? A gente não pensa em olhar a pele de forma mais ampla, né?
mas eu já notei que eu estou com parece uma coisinha aqui, e outra de novo aqui no nariz, parece uma espinhinha, mas está estranho. Então, eu já estou de olho, vou voltar agora dia 3, mas eu mantenho uma vigilância constante. Até porque a gente, quando é muito claro, né, a minha pele, ela é muito, eu diria, ela é cheia, eu virei cheia de alergia agora, muito delicada, eu sou uma pessoa delicada. Então, como a pele ela causa muita irritação, eu passei a ter várias dermatites, né, por causa disso. Então, você tem que observar, porque às vezes você está pensando que é uma alergiazinha e é um machucadinho, é uma evolução de alguma coisa, é uma pintinha que está estranha. Então, eu observo bastante a minha pele hoje. E nas costas, né, como eu não enxergo, eu peço para as minhas filhas tirarem foto, né, e eu mando para a minha médica, né, entre o período das consultas, e ela observa, não, Regina, está tranquilo, vamos aguardar a consulta, sem problema. Mas ela falou na dermatoscopia, e realmente, quando eu passei pela primeira cirurgia, antes da cirurgia, o meu cirurgião pediu, Regina, vamos fazer uma dermatoscopia, que era um exame que eu não conhecia. A minha dermatologista também falou, para que a gente possa analisar, no seu caso, se existem outras coisinhas que podem ser retiradas, porque, no caso, esse exame ele vai fotografar cada pontinho da sua pele, uma lente de 200% da lente do dermatologista, e aí, através daquela análise, ela vai dizer, olha, isso está estranho, tira. Na época, a gente tirou uma das costas também, que não era nada, enganou todo mundo, mas essa da coxa que eu tirei, ela já era uma pintinha que ela tinha sido observada, mas na dermatoscopia ninguém achou, não, é uma pintinha, é um grão de areia, não vai causar nada. E depois ela estava evoluindo para um melanoma, tanto que ela foi retirada em janeiro. Né? E o importante, né, é que você esteja sempre olhando e realmente consulte um dermatologista. Porque o olho dele, hoje, ele é mais treinado, né? Ele está bem treinado para isso. É um assunto que vem preocupando muito, porque tem aumentado muitos casos, né, de melanoma. E os homens, principalmente, porque o homem, ele, às vezes, tem uma pintinha, não, depois eu vou, outro dia eu vou, né? Eu ia falar isso, Regina. Eu ia até perguntar para a doutora Veridiana isso, porque, normalmente, a mulher, até por uma questão de estética, ela vai mais no dermatologista, embora eu vejo que ela vai para a estética e não para um diagnóstico mais tranquilo. E mesmo os dermatologistas que são mais clínicos do que estéticos, muitas vezes, se você não pedir para ele fazer o acompanhamento, ele só vai fazer o procedimento que você foi lá realizar. Então, eu ia perguntar para a doutora Veridiana nisso, como abordar, né, também o dermatologista, já que a sociedade vem trabalhando também com esse profissional e com outros, na hora da gente pedir isso, né? Porque, às vezes, eu vejo um pouco o que a Regina comentou. É uma pinta, é comum. Como é que a gente faz para colocar? E uma outra que você comentou do histórico familiar, né? Uma pessoa, então, que tem alguém na família que já teve um melanoma, tem uma predisposição maior. Sim. Eu acho que... Eu entendo. Realmente não são todos os dermatologistas, gente, que são treinados para isso. Tá? Então, existe uma necessidade de um treino. A dermatoscopia é um exame muito difícil de fazer. Existem outros exames junto. A minha, além de colocar a lupa, que a dona Regina falou, em todo o meu corpo, ela tem uma máquina que tira foto de mim e vai comparando. Ela aumenta mais ainda. Né? Então, se puder ir num dermatologista clínico, é ótimo. A minha também faz estética, mas ela é totalmente especializada em melanoma. Eu acho que perguntar antes se o colega é um especialista em câncer de pele ou que já é um dermatologista clínico, porque senão realmente
ele vai direto só na pinta que você está pedindo, e eu acho que talvez ele não saiba fazer a dermatoscopia completa. Eu sei que isso é difícil, mas no site, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Dermatologia e no Grupo Brasileiro de Melanoma, os dois sites eles indicam onde tem médicos especializados em melanoma, em câncer de pele. Eu acho que aí é mais importante. Eles ajudam a gente a mapear esses profissionais, porque realmente não são todos. Infelizmente, não são. Exige um treinamento um pouco além, tá? Mas é isso. Outros tumores hereditários associados ao melanoma são mais raros, mas existe uma síndrome associada ao câncer de pâncreas, por exemplo. É bem mais raro, mas tem uma alteração num tumor supressor de tumor, né, num gene supressor de tumor, que é o P16. É muito raro essa associação pâncreas-melanoma, mas ela existe. Tá? É bem mais raro, mas é assim, o familiar de paciente que tem melanoma, os outros familiares têm uma predisposição, então isso realmente precisa passar para os outros familiares que realmente precisam ter um acompanhamento mais periódico, e o dermatologista, como a dona Regina falou, né? Isso é extremamente importante. E o protetor, né? Protetor solar. O protetor solar tem que ser diário, né? Mesmo no dia de hoje em São Paulo. Hoje não tem sol. Como não tem? Tem. Não é igual, mas tem, né? Então eu estou de base aqui, base com protetor, né? Então não é só para ir para a praia passar o protetor, tem que passar todo dia. Carro, ó os homens, ó, dirigindo assim, ó o braço, né? Homem tem na orelha, ó. Eles têm na orelha, eles têm aqui, a gente não tem, né? Mas eles têm aqui, ó. Eles têm atrás, nas costas, no pescoço, é onde eles não têm proteção do cabelo, né? Então, assim, eu sei que é melequento, é ruim, para os homens pedir para passar protetor é um terror, né? Mas tem protetores que é só bastão, para o dia a dia vai bem, você não sua, não sabe? Mas eu acho que a gente tem que se habituar a passar o protetor todo dia. Coloca o protetor... Tá ruim, é? Não, um pouquinho mais para cima, na base. Aqui? Aqui eu... Sim? Não, em cima. Põe do lado da pasta de dente, é o que eu falo, para não esquecer. Tem que ser aquela coisa meio automática já, porque senão... Ela é uma paciente que precisa sair com o protetor já... No Rio, a gente está exposto, imagina, ao sol o tempo inteiro, né? Você vai andar na orla ali, realmente é uma exposição muito grande que se tem lá no Rio de Janeiro. E aqui também, porque a gente fica um tempão no sol, e nós estamos no carro, e a gente está tomando sol, né? Não tem... Então é isso, não achar que o dia de hoje não tem sol, porque tem. Não é um sol tão intenso igual o da quarta-feira, da terça, né? Essa é um pouco menos, é bem menos. Não é algo que nos preocupa. Acho que não. Não é o mesmo. A intensidade do raio, o UVA e o UVB do sol é muito maior, acho que não. Eu não associo isso à luz. Eu tenho algumas perguntas aqui para fazer, e eu acho que eu vou pedir para colocar, já que a gente está fazendo aqui um bate-papo, colocar o QR Code na tela, para que a gente possa também receber a pergunta da plateia e já respondendo aqui durante o bate-papo. Pode ser? Pode. Beleza. Então, enquanto vocês vão aí fazendo também as perguntas, eu queria perguntar para a doutora Viridiana, ainda num ponto de vista médico, né? A gente sabe que hoje a grande dificuldade do tratamento de câncer em geral é acesso e diagnóstico, né? Então, principalmente ao diagnóstico. A diferenciação, doutora Viridiana, em relação a essa busca no dermatologista da rede pública e privada, como que a doutora vê isso e qual a sua dica, né, para que o paciente que está na rede pública consiga chegar nesse profissional? Eu trabalhei no ICESP também, né? O ICESP é o melhor hospital público do Brasil, se não for da América Latina, né? Então eu fiquei no melhor. Então é difícil. Eu não tenho muito parâmetro dos outros, mas eu sei da dificuldade para se chegar até lá. E para chegar até lá, a gente precisa de um diagnóstico. A gente sabe que as AMAs demoram, o posto de saúde demora. Muitas vezes o que a gente orienta é o paciente pagar a biópsia, tirar e pagar a biópsia para fazer. E ir procurar o posto de saúde, o AMA, para entrar na Rede Cross, para chegar nos centros de referência com a biópsia na mão. Porque muitas vezes eles ficam esperando a fazer a biópsia pelo SUS para chegar nos centros de referência de oncologia, demora muito, demora realmente... A gente tem a lei dos 60 dias, né, que precisa entrar em tratamento em 60 dias, mas a gente sabe que isso não acontece. Eu tinha paciente que estava com melanoma embaixo da unha, chegou com a unha levantada já,
Então, assim, realmente demora, é um processo muito lento. E, por exemplo, nos centros de referência, no ICESP, você só entra com o diagnóstico, ou de qualquer tipo de câncer, mas você só entra lá com o diagnóstico. Lá a gente não faz diagnóstico, então é um centro terciário. Então, no Brasil, a gente precisa melhorar o primário primeiro, para depois o secundário, que é o diagnóstico, para chegar no terciário, que é o tratamento. Complicado, né? Eu entendo que é muito complicado. A jornada do paciente do SUS é muito mais difícil mesmo. Muitas vezes eles não vão ter a oportunidade de ter contato com um dermatologista especializado. Vai ter que ser ele mesmo que vai ter que olhar e ver que aquela pinta mudou, que ela mudou de cor, que ela está estranha, e pedir para fazer a biópsia, muitas vezes pagar uma biópsia para ir mais rápido. É uma situação bem mais difícil que a no privado, viu, Ale? É bem mais difícil. Tá. Eu ia perguntar para a doutora Regina. A Regina, como já é especialista em melanoma também, né? Já é especialista. Como foi sua jornada para chegar até o diagnóstico? E se teve essa dificuldade da rede pública ou rede privada, qual foi? Na verdade, eu sou agraciada porque eu tenho um plano de saúde, né? E eu não preciso da rede pública para isso, não precisei. Mas eu acho que, a Veridiana falou, a gente precisa melhorar isso porque a gente está com uma alta incidência de melanomas e essa incidência dos raios solares vai aumentar o número de pessoas com melanoma. Mas eu cheguei ao dermatologista, eu nunca fui ao dermatologista, se fui 1 ou 2 vezes na minha longa vida, não me lembro, mas eu cheguei ao dermatologista porque eu tinha passado em 2020 todos nós passamos pela pandemia. Eu vim trabalhar em casa, que eu trabalhava e morava em um outro município. Aí eu vim trabalhar em casa e fazer comida para marido, aquelas coisas chatas. Aí me aposentei no meio disso tudo. Aí minha mãe morreu. E aí eu comecei a perder cabelo. Eu sempre fui uma pessoa de muito cabelo e uma unha muito dura que as manicures tinham medo de cortar, porque eu já tinha quebrado o alicate da manicure com a minha unha. Aí minha unha, eu fazia assim, a unha estava quebrando. A minha endocrinologista, fui na minha ginecologista, ela falou: Regina, está todo mundo assim. Toma essa vitamina, espera 3 meses e vê, mas vai a um dermatologista para ele olhar mais de perto a sua cabeça, né? Às vezes tem alguma coisa. Nisso eu estava com a endocrinologista marcada, a endocrinologista falou: Regina, é da fase, todo mundo está assim também, vai ao dermatologista, vamos ver isso. Mas se não tiver nada, não tem nada, né? É melhor não ter nada do que ter algo. E aí eu marquei a Cristiana Longo, que foi uma indicação da minha endocrinologista. Cheguei lá lépida, falando dos meus cabelos, sem parar, preocupada que eu estava ficando sem cabelo, falando da minha unha, que a gente usa hoje, eu estou usando muito detergente, essas marcas vagabundas, que coisa. E ela disse assim, estou entendendo o seu ponto de vista, mas eu estou olhando para essa pinta que você tem aí na sua testa, porque a pinta era exatamente aqui, entre a testa e o cabelo. Você não sabia se era uma elevação espiritual ou se era o cabelo que desceu. Eu disse assim, mas você está olhando para aqui, Cristiana? Ela disse, essa pinta eu não estou gostando. Tira a roupa, por favor. Eu disse, mas eu só quero tratar minhas unhas. Então, essa é das boas, não precisa nem pedir, tá vendo? Nem pedir. Tira a roupa, Regina, vamos ver as suas pintas. Ela começou a olhar. Olha, Regina, sinto muito. Isso daqui é um melanoma, já estou vendo. E pegou o iPhone dela e pá. Não tenho nem... Vamos fazer uma biópsia agora. Nós não podemos perder tempo. Ela ficou muito chocada. E aí ela ficou chocada com essa daqui e a das costas. E aí mandou fazer a biópsia. Lá eu levei meu próprio corpo para biopsiar. E aguardando, né? Aí eu tinha que vir fazer um curso em Campinas. Mas ela falou que já era um melanoma e ela ficou tranquila com isso. E ela não se perdoa até hoje, porque ela ficou tão chocada quando veio o melanoma. Eu estava no ônibus Rio Campinas,
Chegando em Campinas, ela me ligou, Regina, é um melanoma. E eu fiquei, sabe quando você fica com cara de idiota, expressão de abobalhada? Fiquei assim, melanoma. Aí ela começou a querer me dar... Eu disse, Cristiane, eu estou indo para Campinas, aquele curso que eu te falei. Vou te mandar tudo pelo zap. Mandou cirurgião, mandou oncologista, mandou tudo. E aí, quando eu guardei essa mensagem toda para mim, fui fazer o meu curso de florais de Bach, que era muito importante. Guardei tudo, vim com aquilo no ônibus de volta, rezando. Cheguei em casa, reuni a família no outro dia e avisei, olha, deu mal, caí na esparrela. E a minha filha tem uma amiga que cresceu com a gente, uma pessoa muito querida, e ela rapidamente, que é médica, oncohematopediatra, foi o que ela disse que queria ser. E aí ligou para ela, disse, minha mãe está com melanoma, não sei o quê. 2 minutos, eu tinha uma consulta marcada com o Gustavo Gittelman, e o Gustavo Gittelman me indicou o Jadivan, que ela conhece, que foi o meu cirurgião aqui. Nesse período, né, contando minha história, meu périplo, fui ao oncologista, que eu apaixonei-me por ele, e aí, nessa consulta, eu fui fazer os exames todos que você faz, que são exames mais pontuais e mais alguns chamam invasivo, eu acho tão importante aquele exame, o PET scan, eu acho maravilhoso aquele exame. E no exame do PET scan, que você vê onde há outros pontos, né, onde possam haver outros pontos, eu descubro que eu estava com toxoplasmose. Eu disse, ó, Deus, que legal. Uma casa que a gente tinha alugado para passar a pandemia 4 dias, e eu adquiri toxoplasmose nessa casa. E aí a gente começou a fazer... Aí o meu cirurgião disse, olha, aproveitando isso, Jadivan, aproveitando isso, vamos fazer a dermatoscopia, fazer um levantamento generalizado de tudo. A gente hoje vamos aproveitar a anestesia, não vamos gastar anestesia em vão. Está sedada? Corta o que você quiser cortar. Aí fizemos a dermatoscopia e tirei o das costas, que não era nada, enganou a médica dermatologista, enganou o dermatoscopista, que é uma médica fera, enganou o Jadivan. Só, tudo bem, não estou nem aí. E tiramos aqui a testa, né? E ficamos esperando o resultado de biópsia, né? E nesse périplo eu peguei Covid. Tá? Então, esse foi o périplo. Assim, tinha que passei logo por tudo de uma só vez. Não tinha tido Covid ainda, peguei logo Covid, mas fiquei super bem. Eu tive um pós-operatório excelente, excelente mesmo. Mas não se apavorem. O mais importante, porque eu digo o seguinte, eu até injeção na testa eu tomei, né? Porque você põe uma injeção aqui para que ela venha mapeando, fique os pontos, né, azuis, né, para você poder indicar e identificar linfonodos. Eu tomei injeção na testa, foi ótimo, porque descobriu aqui o linfonodo, que não aparecia em nenhum outro exame, né? Então, eu fui rápida, né? Eu acho que a gente não pode perder tempo nesse tipo de coisa. Se a gente tiver a possibilidade de estar na rede privada, né? Eu me decidi assim, vamos operar, isso é agora. Eu demorei só um pouquinho, porque a gente teve... foi o problema da toxoplasmose, que a gente precisou ver mais algumas coisas, mas a minha decisão foi muito rápida, porque eu faço parte de um grupo no Facebook de melanoma, e a gente observa que as pessoas, na intenção... isso não é nada, isso não é nada. Ele é um produto, como diz o meu médico, um produto, eu não vou falar o nome, que ele fica falando, ele fala umas besteiras, e você não pode piscar o olho com ele. Ele entra, ele se espalha pelo seu corpo com muita rapidez, né? E eu observo nesse grupo que ele produz, né? Ele, quando se espalha pelo seu corpo, ele produz metástase com extrema facilidade.
Afinal de contas, a gente fala muito, a gente se preocupa muito com o intestino, a gente se preocupa com o pulmão, a gente se preocupa com o pâncreas, mas a gente tem o maior órgão, é a pele, né? Ela está toda ligada, né? Então, ele é muito, muito cruel com a gente. Obrigado, Regina. Eu acho que aqui você traz um ponto muito importante que a gente até começou conversando lá fora, né? A importância do diagnóstico precoce, né? A doutora Viridiana falou isso. E aqui tem uma pergunta da Ana que encaixa com isso, né? E com aquela questão do familiar. A minha mãe teve um melanoma in situ aos 52 anos. Qual a idade eu devo iniciar o rastreamento? Eu acho que, dependendo do tipo de pele, a gente tem que começar cedo já. Não tem muita idade para melanoma, não. Começar com 20, 30 anos já é uma idade de 15 anos depois da sua adolescência, já deu tempo da pinta se transformar, né? Então, principalmente você ter uma pele tipo 1 ou 2 aí, que se bronzeia, que não se bronzeia bem, que fica com a pele vermelha com facilidade, essa é uma pele de risco, né? Então, eu acho que quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Não é porque ela teve in situ, né? Não necessariamente você vai ter, mas se a mãe já teve, é porque a sua pele é parecida com a dela. Então, eu acho que isso é muito importante. Já era esperado esse boom de câncer depois da pandemia. Demorou para as pessoas irem procurar médico. Ficaram 2 anos sem fazer exame, muitas vezes. Então, isso vale para a mama, para todos os tumores. A gente realmente teve um boom. E a gente pegou em 2023 muito caso avançado de câncer, infelizmente, justamente porque as coisas se interromperam em 2020 e só voltaram a fazer alguma coisa em 2022, 2023. Então, a gente já esperava que isso fosse acontecer, já estava previsto, né? Infelizmente. Mas, assim, o mais importante agora é a gente retomar tudo isso, todos esses exames periódicos, ficar atento, como a dona Regina falou. Acho que isso é de extrema importância. Posso complementar? Lógico, por favor. Eu, quando descobri o melanoma, eu tinha 62. Hoje estou com 65. Então, eu queria fazer um rastreamento genético. Só que o Gustavo, que é tão branco quanto eu, disse: Regina, você deve ter sido uma criança transparente. Deve ter sido isso que provocou. Às vezes, um pouquinho você ficou a mais no sol. Tudo bem. Nessa idade também, Regina, já não acho importante o rastreamento. Mas eu pedi para as minhas filhas, e elas foram ao dermatologista. Uma vai me matar, a outra não, talvez. Mas uma não gosta de praia, nunca gostou nem de botar o pé na areia. Mas vai à praia, gosta. A outra foi uma expressão que a gente tem no Rio, rato de praia. Né? E essa já tirou várias plantinhas, várias pintinhas, porque ela sempre foi tão branquinha quanto eu. Então, eu acho que, assim, apareceu alguém da família, mesmo parente, tia, tio, vá ao médico. É uma consulta. Aí o dermatologista vai tirar de você aquele peso que, se aparecer, você diz: poxa, eu podia ter vindo, por que eu não vim? Vai, tira a dúvida. Tira a dúvida. É mais fácil você ficar de coração leve do que depois ficar angustiado, né, com um resultado ruim. Legal. Só falar do procedimento, eu não sei, acho que vocês estão mais habituados com câncer de mama, eu não sei se tem paciente com câncer de mama aqui, mas o que ela fez aqui, você me dá licença, querido? Então, ela tirou a pinta aqui, a dermatologista tirou a pinta dela aqui. E aí, o que o Jadivan teve que fazer? Ele ampliou a margem, por isso que ficou essa cicatriz, acho que dá para ver, né? Ela ampliou a margem do melanoma, então o melanoma com 4 milímetros precisa ter 2 centímetros de margem, para cima, para baixo e para dentro, por pouca pele que tenha, então para dentro. E aí a gente vai ver se tem alguma... Como ele tem mais de 1 milímetro, a gente precisa ver se tem algum gânglio que drena perto. Para a mama, a gente faz o sentinela normalmente na axila mais próxima. Então o colega vai injetar o corante de azul de metileno e através da onde captar o primeiro gânglio que captar é aquele gânglio que é o primeiro que drena caso o câncer vá para lá. Então, ela injetou o corante aqui de azul de metileno e captou aqui, aí ela retirou esse gânglio. Veio melanoma aí? Veio melanoma. Veio linfonodo positivo para melanoma aqui. Aí. Tinha entendi. Tá, entendi. E você chegou a fazer algum outro tratamento para prevenir? Isso foi em 2000? Isso foi em setembro de 2021.
Tá. A gente não tinha a muito avaliação do Jadivan e do Gustavo, Eles porque não eles fi- são amigos, trabalham juntos, não tinha necessidade de fazer... Era bem pequenininho o ponto de Era bem melanoma? pequenininho, e a gente só... 21, 22, toda hora eu fazia exame de sangue para ver os marcadores. Perfeito. Né? E eu fiz... passados 4 meses eu fiz PETs, vim fazendo os PETs, hoje já estão mais espaçados, porque não tem muita necessidade. Para esse tipo de melanoma que já deu metástase aqui no gânglio, a gente já tem dados, né? Não é o caso dela, porque o tamanho da metástase não era suficiente para indicar o tratamento. Mas tem mais de 1 milímetro a metástase dentro do gânglio. O patologista tem que olhar para ver se tem algum pontinho preto dentro do gânglio. Aí a gente já tem estudos mostrando que ou fazer um tratamento oral, depende do tipo de melanoma, ou a imunoterapia por 1 ano, a gente diminui o risco desse melanoma voltar. Então, esses melanomas mais avançados, que a metástase é maior, não é o caso dela, a gente já tem dados já de tratamento. Então, o que está acontecendo com o melanoma? A incidência está aumentando, mas a mortalidade por causa do tratamento já, que está muito avançado, está diminuindo, graças a Deus. Né? Que bom. E, ó, Vai lá, aproveitar que já a gente está na cirurgia, vamos operar todo mundo. E aí, quando eu fiz aqui o da batata da perna, eu fiquei, né, porque eu tenho o olho de Osíris aqui atrás. Então, tem o olho de Osíris aqui. Aqui ficou mais profundo. Por quê? Porque eu não quis fazer enxerto, o médico ofereceu colocar enxerto, eu disse, eu não tenho necessidade mais de enxerto. Com 65 anos não vai ser isso que vai mudar a minha vida. Então, eu fiquei aqui com uma profundidade, porque ele fez 2 centímetros em volta, 2 centímetros para dentro. A batata da perna tem bastante conteúdo. Muito bom. Aproveitando que a gente está aqui na cirurgia, tem uma pergunta da Bárbara. Doutora Viridiana, boa tarde. Por que a delimitação deste câncer não se limita somente em sua proximidade, vez está em região da face, outra em mãos, braço, e por que a retirada cirúrgica muitas vezes tem que ser refeita? Porque normalmente a dermatologista não consegue fazer essa cirurgia profunda no consultório, tá? Então, principalmente na região da Dona Regina, quase couro cabeludo, isso sangra muito, não é pouco não. Então tem que anestesiar e fazer dentro do centro cirúrgico, tá? É profundidade assim, para dentro da pele, não para dentro da derme fazer, tá? Então é um fuso mesmo que eles fazem, profundo, tá? Porque a gente tem que diminuir o risco do melanoma voltar no mesmo lugar. Então essa é a cirurgia mais importante para melanoma, é diminuir o risco. Então o dermatologista, quando ele tira um pedaço profundo da pinta, mas ele não tira com a margem. Então, provavelmente pode sobrar a célula do melanoma na borda. Então, por isso que ele tem que ampliar a margem. Tá? Não sei se era, acho que era isso, né? Eu acho que a pergunta é mais... Precisa ser por um cirurgião oncológico. Exato. O doutor Jadivan, que operou ela, é um cirurgião oncológico, especialista em melanoma do Rio de Janeiro, meu amigo pessoal. Então, em São Paulo temos cirurgiões especializados. Então, em tumores raros assim, quanto mais especialista, melhor. Tá? No eixo Rio-São Paulo temos especialistas nesses tumores raros. Né? Eu só faço isso também. Então, não é em qualquer lugar que tem isso, mas precisa ser um cirurgião oncológico que faça a cirurgia de melanoma, e não é o dermatologista. Tá? Doutora Vidiana, e aí ainda estamos vendo aqui que o paciente que já está dentro da rede, já está com oncologista, já está em acompanhamento, ele tem um prognóstico, a gente já está sendo tratado de qualquer forma. Mas eu ainda queria, e tem perguntas relacionadas a isso no processo anterior, né? Como a doutora falou, que nem todos os dermatologistas estão preparados. E a pergunta que fala da Viviane, o dermatologista está preparado para diagnosticar o melanoma? Nem todos, né? Como acho que a doutora já trouxe. Mas a segunda pergunta da Viviane é, quando fazer a biópsia? Quando eu fizer a biópsia, será encaminhado para o oncologista? Primeira pergunta. Ou a partir do momento que tira a pinta, não precisa de um tratamento mais agressivo? Então, acho que é um mix de dúvidas mais sobre o pré-diagnóstico, né? Quando tira a pinta, vai para o laboratório, o colega dermatologista manda para o laboratório analisa e vai devolver para o dermatologista.
Quem vai encaminhar para o oncologista ou o cirurgião oncológico é o dermato, tá? É o dermatologista que manda para a gente, tá bom? Então, por isso precisa voltar lá na pessoa que tirou a biópsia para pegar o resultado, né? Para conversar com ela. Muitas vezes eles ficam apavorados, ainda mais quem não faz muito melanoma, eles ficam apavorados mesmo. Então, o dermatologista não especialista, às vezes ele põe mais medo no paciente do que qualquer outra coisa. A gente recebe melanoma in situ todos os dias para vir para o oncologista. Na verdade, esse não é um paciente que precisa ficar comigo, graças a Deus. O melanoma in situ, o cirurgião oncológico dá conta de tratar, faz ampliação da margem e fica em acompanhamento com o dermatologista. Então, o dermatologista faz o diagnóstico e encaminha para o oncologista, e o oncologista encaminha para o cirurgião, ou às vezes ele acaba indo para um cirurgião plástico. Se o cirurgião plástico souber fazer, muito cirurgião plástico sabe fazer essa cirurgia. Tá? É que quando o melanoma é mais profundo, o procedimento que a dona Regina fez, que é do sentinela, isso tem que ser especializado. Realmente, aí a maior parte dos cirurgiões não sabe fazer. Tem que ser um cirurgião oncologista mesmo. Tá? Na cirurgia, inclusive, a gente tinha o Jadivan, tinha um cirurgião de crânio, porque ele tinha essa região aqui a mexer, ele disse, na região tem que ter. Tem que ter, porque aqui tem muita ramificação, eu não quero que a senhora fique boba, então a gente precisa... É um cirurgião de cabeça e pescoço. Cabeça e pescoço, precisa aqui, mexer, alguém mexer aqui, alguém que possa, conheça, mexer aqui. Então ele faz a parte dele, o plástico ajudou a fechar aqui para não ficar muito estragado, como ele fala, mas ele é maravilhoso, e o cabeça e pescoço mexeu aqui. Então, a biópsia não trata o melanoma, é só uma biópsia. Precisa ampliar a margem. O dermatologista dificilmente consegue dar a margem de segurança em volta. Então, precisa passar por um cirurgião para ele avaliar se está bom de margem. Muitas vezes, a gente passa para uma revisão dessa lâmina para ver se o patologista... por um patologista especializado em pele, para saber se aquela margem está correta ou não, porque muitas vezes não está. Então, às vezes, o que acontece é que o colega faz a biópsia e não vai à profundidade. Se tirar só um pedacinho de fora da pinta, você não sabe a profundidade, aí está errado o diagnóstico também. Então, você vê como que a coisa é complicada mesmo, né, gente? É difícil, tem que ser um dermatologista especializado, porque senão até a biópsia vai ser errada, entende? Às vezes a biópsia por punch não é o suficiente. Eles fazem, às vezes, um shaving, assim, só tira um pedacinho de cima e não vê a profundidade, e aí acontece o diagnóstico errado de melanoma. Legal. Virginia, outra pergunta relacionada à questão característica, né? Qual a característica, é a pergunta da Isis, de uma pinta que pode ser cancerígena? Tem figura aí? Não tem figura, né? A gente não tem... Eu posso mostrar do meu braço, que todo mundo olha o braço assim, meu Deus, isso não é um melanoma. Não, isso é uma... Nasceu comigo, está comigo. Acho que dá para entender, né? Se for o caso... Aqui. Olha essa daqui. Essa não é. Com certeza não é. Mas o leite, mas olha como é feia. Vocês gostam de mostrar essas assim, que são estranhas, né? E, na verdade, aquela pequenininha era, né? Então, o grão de areia normalmente, era. assim, existem vários tipos de melanoma, tá? Então, tem melanoma que é o extensivo superficial, que é aquela pinta chata mesmo, achatada. Então, assim, o que a gente vê às vezes, é uma mudança de cor, duas cores, preto e marrom, marrom mais claro. Às vezes tem um pontinho no meio que é branco, ou às vezes cresceu um nódulo no meio da pinta. Começou a sangrar, alguns sinais de muito alto risco, tá? Halo branco em volta, tem alguma coisa errada acontecendo com aquela pinta, tá? Existe o melanoma nodular, eu não sei se era esse o seu, porque couro cabeludo normalmente é nodular. O nodular é como se fosse como é que fala? Uma verruguinha. Só que normalmente é uma verruguinha estranha, assim, é uma verruguinha mais vermelha, mas não necessariamente ela é preta, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo. Eu tenho uma pinta mais alta aqui, que é estranha também, mas o melanoma nodular ele é alto para fora, ele não é uma pinta achatada. Esse é um melanoma de altíssimo risco. E existe o melanoma, aí a gente tem o melanoma ungueal, que é o acral, né, que embaixo das unhas, né, pode manchas pretas embaixo da unha, a gente tem que ficar de olho. Entre os dedos, planta de pés, são os acrais, que é mais comum em pacientes da população negra, ou seja, no nordeste do Brasil. Esse é um tipo de melanoma de não exposição tão alta ao sol, é um outro tipo de melanoma, tá?
Existe o melanoma mais comum no idoso, que é o lentigo, que é um melanoma que se espalha, parece uma mancha marrom no rosto. Ele é um melanoma bem localizado, ele é de baixo risco, mas acontece mais no rosto de idosos, tá? Então, o mais comum é a pinta mesmo, que muda de cor, que evolui, que se altera com o tempo, áreas expostas ao sol. Essas são as pintas que eu acho que é o mais importante de acompanhar mesmo, tá? Atentos ao couro cabeludo também, né? Que muitas vezes o chapéu é extremamente importante, é onde a gente vai, tem que estar bem coberto, ficar muito tempo ao sol, né? Então isso, a proteção física somada ao protetor é extremamente importante. Uma pergunta sobre protetor, e a dona Regina pode ajudar também. A gente não fala de qual seria o melhor protetor solar e se tem algum fator específico do protetor que ajuda mais ou se não é independente. Eu posso falar. A gente usa, quando a gente está trabalhando, né, a gente é mais jovem, a gente tem várias bases hoje com proteção, né? Uma proteção 30, né, que é uma proteção que a gente pode usar. A gente vai, vou ali almoçar, vou voltar, vou tomar um café, vai voltar. Eu, depois no melanoma, né, eu achei que eu ia continuar. Eu não usei nunca mais maquiagem, né? Até porque eu não posso ter disfarces na pele, eu tenho que estar sempre atenta, mas eu uso o meu um cirurgião que eu fiz depois, o Kurt, ele pediu: Regina, use um que é o 99, é o Minesol, né? Então eu uso o 99, que é o Minesol, que é para o corpo e o rosto. E eu dei de presente para as minhas filhas, para usarem nas crianças, né? Para evitar, porque a gente que tem essa propensão não precisa estar sol para a gente se queimar. Um dia nublado, a gente está exposto ao sol. Qualquer andadazinha na rua, a gente está exposto ao sol. Então, mas normalmente um protetor 70, né? É bom para o rosto. 70 significa que ele vai bloquear 70%. Então, o protetor 30 vai bloquear 30 e deixar passar 70, né? Então, principalmente o UVA. Então, o 30 e nada dá no mesmo, né? Por isso que os acima de 70 são caros, né? Porque... Acabei de comprar então, tem que ser acima de 70, reais. gente. Tem que ser acima de 70. Você sai do dermato, assim, aquela coisa, né? Caro, né? Então, mas é isso mesmo. Acima de 70 é o ideal aí, principalmente para quem vai ficar por períodos mais longos e repor a cada 2 horas. Isso é extremamente importante. Uma pergunta agora bem pertinente à questão de dúvidas, né? E eu faço essa pergunta para a Regina, como uma paciente que teve essa experiência, e também faço para a doutora Viridiana para indicar locais, né? A Regina teve dificuldades como paciente para encontrar informações sobre o tema, sobre melanoma, e quais foram os canais que você encontrou? E aí, doutora Viridiana, se puder complementar com indicações, tá? Eu tive, como eu contei para vocês, eu tive um apoio muito grande de uma médica, que ela é oncologista, que é a Marina Sevilha, e, na verdade, ela me orientou logo para o Gustavo, que ele é um oncologista de melanoma. Então, eu me senti acolhida e recebi muita informação. Depois que passou o susto um pouco, eu fui para as redes sociais, né? Como todos vão ao Dr. Google, procurar Ave Deus, né? Que a gente vê coisas horrorosas. E hoje eu sou voluntária do Oncoguia. No Oncoguia, eu obtive todas as informações que eu precisava. Eles têm um 0800 também, que me ajudou a ter mais informações. Então, a gente tem que ter cuidado nas informações. Tem o Grupo Brasileiro de Melanoma, que também tem bastante informação na página, principalmente no Instagram, mas a gente tem muita coisa horrível, né? Porque o pessoal gosta de barbarizar, né? Botar feridas e etc. na internet. Então, desacredite. Procure informação de qualidade. Eu acho o Grupo Brasileiro de Melanoma muito bom e o Oncoguia excelente, até no apoio que ele dá ao paciente. Tá?
concordo plenamente. O trabalho da Luciana Rhodes frente à Oncoguia é louvável, sempre falei isso para ela. Inclusive, às vezes a gente orienta a ligar nesse 0800 deles aí, porque muitas vezes relatórios para assistente social, para direitos do paciente, eles mesmo informam, eles mandam as cartilhas, tudo que os pacientes têm direito, isso é extremamente importante. Mas é isso, procurar informação onde a informação é séria e a informação de qualidade. O grupo brasileiro, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, também tem bastante informação, principalmente em relação ao protetor solar, né? Aí a dermatologia consegue dar um pouco mais de informação de qualidade aí, mas acho que é isso, informação assim, senão vocês ficam muito perdidos e chegam assim apavorados mesmo, né? Principalmente na consulta, assim, às vezes nem é tanta coisa, mas até chegar ali na frente da gente demorou e foi penoso, né? Acho que qualquer diagnóstico, não importa qual o tratamento de câncer, Sim. sempre que vem a biópsia e a gente abre o envelope do laboratório em casa, já perde o chão, né? Não, minha amiga que é né? médica, ela me ligou, eu falei, onde você está? O que está acontecendo? Eu falei, médica, tá? Eu falei para ela assim, entra dentro do carro, vem para São Paulo, eu falo com você aqui com calma, vem com a sua mãe, vem. Aí já fez a ampliação de imagem no mesmo dia, a gente já resolveu tudo, Legal. entendeu? Mas é essas coisas mesmo. Doutora Viviana, pode falar, Tive Regina. sorte, o Jadvan pegou a minha biópsia, né? E ele dissecou literalmente a biópsia, parágrafo por parágrafo. Isso diz isso, ó, Regina. Isso diz isso diz isso. A senhora entendeu? Quer que eu volte? Então, você com um médico que tenha empatia também ao paciente é muito bom. Legal. Tem uma pergunta aqui, doutora Viviana, que acho que também para tranquilizar um pouco as pessoas, né? Então, fiz um diagnóstico, né? A doutora já falou um pouquinho, mas acho que vale a pena reforçar. Como é o tratamento do melanoma? Você falou do processo cirúrgico, né? E aí a Andréa pergunta se precisa também de químio, rádio. Quais são as diferenciações? Eu acho que até para tranquilizar também o paciente, quando já tem um diagnóstico e já recebeu orientação, né, eu percebo que na oncologia o paciente faz uma coisa totalmente errada. Ele fica procurando consultas, vai passando em vários médicos e não inicia um tratamento. Eu vejo muito isso no câncer de mama. O paciente fez o diagnóstico, tem um diagnóstico, mas assim, vou passar numa segunda opinião, numa terceira opinião, quarta opinião, e não começa o tratamento. E cada mês e cada dia faz diferença, né? Então, a minha pergunta, acho que é bem específica no melanoma. Fez o diagnóstico, e aí? O mais importante aqui, então, a maior parte dos casos o cirurgião resolve e não chega para o oncologista, ou seja, só vai acompanhar com a gente, né? Então, hoje em dia a gente tem indicação de tratamento de melanoma cada vez mais precoce. Então, não necessariamente o paciente fez o diagnóstico, fez ampliação de margem, viu se tem gânglio comprometido ou não. Aí o cirurgião vai mandar para a gente, vai falar, olha, esse era um melanoma profundo, ou seja, tem mais de 1 milímetro, eu não achei gânglio, mas ele é um melanoma de alto risco. Então, aí ele vem para o oncologista clínico. O que significa ser de alto risco? Alto risco para a doença se espalhar. Então, hoje a gente já tem dados que pacientes com melanoma de 2,5 milímetros para baixo, mesmo que não tenha gânglio comprometido, a gente já tem tratamento com imunoterapia, ou seja, a gente não usa quimioterapia mais para melanoma. Infelizmente, no SUS, esse é o único tratamento disponível para quem tem doença espalhada. Mas, na rede privada, a gente não usa mais quimioterapia. A gente usa um tratamento que chama imunoterapia. A imunoterapia, o que ela vai fazer? Ela vai estimular as células de defesa do nosso corpo, que são os linfócitos, a procurar onde estão as células de melanoma. O melanoma é uma célula que foi alterada pelos raios ultravioletas, é uma célula inflamada, e aí o soldado consegue achar mais fácil. É diferente de alguns tumores que não é todo mundo que pode tomar imunoterapia. Alguns casos de câncer de mama, eu trato tumor de partes moles e osso, não adianta dar imunoterapia para eles, não adianta. Não é uma célula alterada o suficiente, o corpo fica rodando os linfócitos, não vai achar nada. Agora, para melanoma, a gente já tem dados de fazer tratamento em fases cada vez mais precoces do tratamento, mesmo quando ele não se espalhou, para prevenir que não aconteça nada. Entende? Então, o paciente que tem um melanoma profundo, mas não foi para gânglio ainda,
E o paciente que o melanoma é profundo e já tem gânglio com um nódulo grande, ou seja, com presença de melanoma acima de 1 milímetro dentro do gânglio, que não é o caso dela. O dela, provavelmente, o melanoma que foi parar aqui perto da orelha da dona Regina tinha menos de 1 milímetro. E aí a gente não tem benefício ainda com tratamento suficiente para indicar para ela. Se tivesse uma quantidade de melanoma grande nesse linfonodo, a dona Regina teria tomado 1 ano de tratamento de imunoterapia com aplicações 1 vez por mês. Tá? A imunoterapia ela pode causar algumas coisas, não sei se é isso que vocês querem saber, mas a imunoterapia é um tratamento que a gente tem que estar dentro de um centro com especialistas, tem que estar acostumado a tratar, porque quando a gente aumenta as células de defesa no nosso organismo, elas vão agredir outros órgãos. Então, a gente pode ter sinais de hipotiroidismo, a tireoide funcionar um pouco menos, coceira na pele, diarreia, e a gente tem que estar sempre de olho. Ela não faz cair o cabelo, não enjoa, não vomita, mas ela pode dar um cansaço estranho, que às vezes é a tireoide que não está boa. Ela pode dar coceira, dar diarreia, ela pode dar colite, né, no paciente. Então, o especialista tem que estar de olho, não é só prescrever 1 ano e não vai acontecer nada, né? Então, os tratamentos de melanoma são muito específicos e precisam de um especialista perto do paciente, mesmo no tratamento quando ele é preventivo, que às vezes ele dura 1 ano só, o preventivo. O paciente com doença espalhada, veja, essa é a raridade, tá? Que a gente é especialista, a gente acaba vendo muito paciente com doença avançada, mas isso não é o dia a dia nosso. A maior parte dos pacientes são curáveis, tá? Menos de 25% dos casos tem doença no fígado, no pulmão, que é muito mais raro isso acontecer, mas a gente é especialista, a gente vê muito. E a gente já tem tratamentos, que é a imunoterapia, a terapia-alvo, que tem mudado a história do melanoma. Inclusive, a gente tem muitos casos de pacientes curados com doença avançada. Então, em melanoma, a gente consegue curar o paciente com doença metastática, ou seja, mesmo com metástases, a gente consegue curar o paciente com melanoma. Coisa que em outros cânceres isso não é possível ainda. Em melanoma, eu tenho paciente curada com metástase no cérebro. Tá? Então, assim, é raro isso acontecer, mas quanto mais precoce a gente pegar essa metástase em melanoma, maior é o impacto do tratamento e maior a chance de cura. Então, não necessariamente metástase em melanoma significa final de linha. Não é isso. Melanoma, a gente consegue curar o paciente ainda. Então, é importante, com o diagnóstico de melanoma, ir para um centro especializado, ir para um lugar onde tem especialistas. Porque aí você vai ter todos os recursos à sua disposição, né? Infelizmente, eu não estou falando do SUS, né? A quimioterapia é o único recurso para melanoma avançado no SUS e a gente briga com isso. Dr. Buzaide foi na Ana Maria Braga com essa intenção, a última vez que ele foi, falar que não tem imunoterapia no SUS e fazer com que ela consiga puxar isso e tentar fazer com que isso aparecesse o máximo possível para a Conitec conseguir votar algumas drogas novas para o SUS, entende? Obrigado, doutora Veridiana. Acho que aqui tem mais uma pergunta importante. A gente viu que o prognóstico é bom, né? Tratado, o paciente tem uma chance grande de recidiva, de cura. Mas eu ainda tenho aqui perguntas relacionadas ao SUS. E aí você fez o gancho na última fala em relação ao tratamento. Mas eu acho que aqui 25% só da população em geral tem acesso à saúde suplementar, 75% estão no SUS. Então, que mensagem a gente poderia dar para os pacientes que estão no SUS em termos de fluxo de diagnóstico? Porque eu acho que o dermatologista dentro do SUS ele é o secundário já, né? Então eu tenho que passar lá na UPA, na UBS, fazer uma consulta com o clínico e pedir encaminhamento para o dermatologista. A doutora tem experiência lá no ICESP de receber os pacientes, mas não sei se você tem essa experiência de como a gente pode pedir isso dentro da UPA ou da UBS, né? Eu sei que é difícil, mas talvez um caminho, né, que possa facilitar. Eu sei que as AMIs têm ambulatórios de especialidade, né? Então você acaba passando com o clínico e o clínico encaminha para o dermato, né? Para entrar na rede CROSS, você precisa ter o diagnóstico de algum câncer, né? Você não cai na rede CROSS. A rede CROSS é assim: você tendo um diagnóstico de câncer,
ele pede o especialista e você vai ser direcionado para o hospital que tem mais vaga mais rápido, né? Então, não necessariamente é o ICESP. Às vezes eles querem ir para o ICESP, mas não necessariamente é o ICESP, tá? Mas o que a gente vê é que, para o melanoma inicial, o paciente está muito bem assistido, né? No ICESP, em qualquer outro. Precisa fazer a ampliação de imagem, a pesquisa do sentinela, o acompanhamento. Eu acho que o SUS está bem coberto dessa parte aí, no geral, né? Dentro daquilo que é possível. O problema é o paciente com doença avançada, que aí realmente não tem tratamento. No ICESP, a gente tem a felicidade de ter... eu não estou mais lá, mas a gente tinha a felicidade de ter a pesquisa clínica. Então, os pacientes tinham acesso ao tratamento mais moderno através de estudos clínicos, né? Isso é a forma que eles tinham para resolver essa parte. Então, não é algo que, infelizmente, a gente vai conseguir resolver aqui, mas o diagnóstico precoce é bem tratado, é rápido, né? A gente, chegando no ICESP ou em outro centro especializado, é ampliação de imagem e acompanhamento. O problema, eu acho que é um pouquinho antes mesmo, é até chegar ali, até fazer a biópsia. Acho que esse é o que demora mais, eu acho. O segredo que a gente traz aqui um pouquinho é do aprendizado com outros, que é o autoexame, né? De você acompanhar um pouco dessa variação, essas mudanças, você ter, para no momento que você vê essa variação, procurar esse encaminhamento. Porque, de fato, a entrada no sistema de oncologia, ela é complexa. O paciente não fura a fila, né? Existe uma fila dentro do sistema que é super importante a gente acompanhar. E como tem, às vezes, a demora para chegar no especialista, é importante que a gente faça esse acompanhamento anualmente, né? Que eu acho que aí é o grande ponto. Muito bom. Infelizmente o bate-papo está bom, e tudo que é bom parece que passa rápido, né, Regina? Eu queria agradecer a doutora Vidiana as informações super relevantes. Regina, obrigado. Eu que agradeço. É fundamental para a gente aqui ver essa jornada também sua, de diagnóstico, de tratar, e estar aqui hoje podendo compartilhar a sua experiência. Alguma consideração? É um presente estar aqui. É um presente poder falar, é um presente poder alertar as pessoas. Protejam-se. Usem protetor solar, usem nas crianças. As crianças são indefesas. E os velhinhos também, né? Põe o velhinho no sol, mas tira o velhinho do sol. O velhinho precisa coarar, mas precisa ser tirado do sol rapidamente. Né? Ponham camiseta nas crianças na praia. É tão lindinha a criancinha correndo na praia, mas põe a camiseta de proteção nele. É sinal que mais à frente ele não vai ter nenhuma pinta no corpo. A gente precisa educar desde pequeno. Minha filha já sabe. Bom, coitada, né? Ela já sabe. Não tem conversa. A gente precisa trabalhar e a gente precisa pensar, né, em políticas públicas, né, que venham a beneficiar todos, né, porque o SUS é nosso, né, o SUS é nosso, a gente tem que ter a certeza disso, mas a gente precisa ter políticas públicas de melhoria. E só nós podemos fazer isso. Tá? Obrigada, gente. Eu queria, antes de encerrar, por favor, salva de palmas para as nossas convidadas. É muito bom compartilhar esse momento com vocês. Eu queria aproveitar, antes de encerrar, para compartilhar com vocês uma causa que é muito relevante para nós, né? Nós como cidadãos, nós como profissionais, e com certeza para toda a população, que é a importância também da vacinação. Então, aproveitar aqui o tema, o espaço para deixar esse recado. E aqui a gente vai passar um vídeo rapidinho de uma campanha que está sendo lançada agora, que chama CRI Mais Proteção, que busca esclarecer o risco à saúde causada por doenças infecciosas que podem ser prevenidas pela vacinação. E, principalmente, quando a gente fala de câncer, de pacientes imunocomprometidos, né, a importância desses grupos de risco ter contemplados nos CRIs, que são centros de referência para imunobiológicos especiais, e possam se beneficiar dessa imunização. As vacinas, principalmente as mais específicas, elas são mais caras, e o CRI disponibiliza essas vacinas gratuitamente para toda essa população. Então, a gente vai passar um vídeo rapidinho. Essa é a campanha. Tem um site que vocês podem buscar informação. E acho que é super importante o paciente saber dos benefícios que ele tem e o que ele pode buscar dentro do CRI no momento que ele tem um diagnóstico ou de câncer ou um problema
deficiência, e é simples. Então, esses CRIs estão espalhados, né? Dentro, a doutora Viviana fala do ICESP, dentro do ICESP hoje tem um CRI, e tem CRIs espalhados em quase todas essas unidades de atendimento, e para vocês um benefício importante. Então, eu passo o vídeo, isso é rapidinho, são 30 segundos aqui, só para a gente ver um pouquinho da campanha. Falei que era rapidinho mesmo, igual tomar vacina, né? Chegou lá, é super rápido para tomar. Então, agradeço. Obrigado, doutora Viviana, prazer, muito obrigada, pela sua gente. dedicação Obrigada. em melhorar, principalmente em trabalhar nessa frente de diagnóstico e tratamento do paciente com melanoma, super importante para a gente. E, Regina, obrigado por você compartilhar aqui tua jornada. É sempre bom ouvir o paciente, o lado. E agradeço vocês também por esse tempo com a gente. Tá? Uma salva de palmas aqui de novo para as nossas convidadas. E a Regina volta para o Rio de Janeiro hoje com protetor solar. Obrigado, pessoal.